noite, depende da hora que você estiver assistindo essa live depois que for ao ar. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos dar início a mais uma atividade do Festival Literário de Araxá, na sua 9ª edição, que dessa vez contempla como tema conceito a questão da língua portuguesa. Estamos aqui, participam desse encontro Teolinda Gerson. Muito obrigado pela presença, Teolinda. Obrigada eu. Hilton Atum, muito obrigado, querido amigo. Agradeço. Obrigado, Afonso. Ronaldo Corrêa de Brito, de quem tenho muita saudade. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Afonso. Bem, o tema que nos une é a questão da língua portuguesa. E para começar essa conversa, eu queria perguntar à Teolinda como é escrever em língua portuguesa. O que te move, movimenta e quais são as diferenças? Como é que você vê isso, Teolinda? Vivam todos, fico muito feliz por estar aqui, virtualmente em Araxá, que é a terra das 3 mulheres do sabonete Araxá, do Manuel Bandeira. Eu, na adolescência, sempre li muita literatura brasileira e aprendi muito com ela. E é um prazer e é uma honra estar convosco. Estou perfeitamente de acordo com a frase do Saramago, que não há uma língua portuguesa, há variantes do português, ou seja, há muitas línguas dentro do português. Há um livro extremamente interessante do professor Domício Filho, que escreveu Uma Língua, Muitas Línguas. E eu estou plenamente de acordo, porque é uma língua que é falada em vários continentes, em países muito diferentes, com histórias diferentes, e há alguma coisa que nos une, obviamente é a língua, mas a língua vai variando, não é uma coisa estática, é uma coisa que é do povo, não é dos governantes, não é dos linguistas, é do povo. O povo, com o seu uso, é que faz a língua, e eu respeito e admiro fantasticamente as variantes do português. Acho que só nos enriquecem. E não me entra na cabeça a ideia, a possibilidade sequer de querer uniformizar, seja o que for, porque não há nada de uniformizável. Vamos manter as nossas diferenças porque elas enriquecem a língua. Portanto, nada de pensar, como já tem sido feito, e eu acho um absurdo, um livro brasileiro que sai em Portugal e onde está trem se escreva comboio. Portanto, absolutamente contra, isso é uma aberração, e vice-versa a mesma coisa, portanto, e também para já não falar da ortografia, que acho que deve ser diferente, porque influencia a pronúncia e cada um tem a sua, e não não uniformizou nada, só trouxe confusão. E, sobretudo, não são os governos que decidem por decreto como é que se vai escrever ou falar. A língua é uma coisa viva e não tem dono. Portanto, os escritores são agentes nesta promoção da língua, que é o veículo comum, e cada um a vai enriquecendo à sua maneira e dentro das suas possibilidades com aquilo que escreve. E eu acho maravilhoso que haja contributos tão diferentes, desde Timor aos países africanos, ao Brasil, a Portugal, e cada um de nós fica muito feliz quando é lido nos outros países de língua portuguesa. Eu acho que muita coisa tem avançado nesse sentido, mas não por iniciativas governamentais. A internet e os meios digitais contribuíram muito, e também a facilidade com que se viaja. Eu sou privilegiada porque o meu avô materno foi 2 vezes ao Brasil em estadias longas, portanto, na biblioteca de casa dos meus pais havia Machado de Assis,
que só apareceu aqui muito mais tarde, e o grande autor que apareceu assim em força foi Jorge Amado, que, enfim, que eu me lembro que a minha geração lia. E, por exemplo, Clarice Lispector apareceu aqui perto do Coração Selvagem nos anos 50, e só nos anos 90 apareceram em força outros livros dela. Portanto, 40 anos mais tarde, praticamente durante 40 anos, pouquíssimo ou nada apareceu de Clarice. Eu também fui privilegiada porque vivi 2 anos no Brasil e também às vezes mandava vir livros, portanto Clarice para mim era um must. E Radwan Nassar também, mas demorou um livro 22 anos e outro 25 a chegar aqui. Portanto, as coisas ultimamente têm avançado muito mais. E isso é um fator de união e de diálogo que eu acho extremamente importante. Hoje os livros são mais lidos, os autores brasileiros são muito mais lidos aqui do que eram há uma década, por exemplo, e os autores portugueses também chegam mais facilmente ao Brasil e são editados mais facilmente no Brasil. Para já não falar das malditas barreiras alfandegárias que a gente não consegue nem à bala, nem à lei da bala, deitar abaixo. Mas a internet e a Amazon e isso tudo contribui, e sobretudo o facto de se poder ser editado e haver livrarias. Por exemplo, temos uma livraria com livros brasileiros aqui em Lisboa, o que é muito importante. Antes havia os livros do Brasil, mas editava pouco, e agora temos aliás, muita coisa a sair do Brasil, e há também, além daquela velha livraria do Senhor Estrela, que enfim já era, isso tudo acabou, e agora há outras coisas, não é? Portanto, há outras livrarias e há outro interesse. E eu acho que isso é extremamente importante. Nós existimos, quer o mundo queira, quer não, nós existimos, estamos aí, escrevemos e queremos ser lidos, e só ganhamos a conhecermos uns aos outros. Não me vou alongar, depois podemos falar mais. Vamos falar, maravilhoso, maravilhoso. Eu estava aqui pensando como é que esse mundo virtual nos dá alternativas positivas, né? Se realmente estivéssemos presencialmente, ia dar um trabalho danado, né? Puxar o Ronaldo lá de cima, o Milton de São Paulo, você de Lisboa. Então, de qualquer forma, é uma satisfação estar conversando com vocês três, mesmo que seja no modo virtual. Então, eu queria passar a palavra para o senhor Milton Atum para fazer suas considerações a respeito. Obrigado. Obrigado, Afonso. É um prazer conversar contigo, com a Teolinda e com o Ronaldo. Realmente, vamos dizer que a virtualidade nos une de alguma forma, né? Porque seria mais difícil o encontro, enfim, presencial, né? Acho que a Teolinda expôs muito bem essas diferenças, né? Que são diferenças, enfim, que dizem respeito, são diferenças, primeiro, de países, de continentes, mas são também diferenças dentro dos países, diferenças regionais, não é? Quer dizer, há uma língua portuguesa, há várias línguas portuguesas no Brasil, esse país imenso, né, em que quem é da Amazônia nomeia um menino de Curumim, né? Mas no Rio Grande do Sul, Curumim não faz muito sentido. Você fala guri, como fala piá no Paraná, por exemplo. Quer dizer, são diferenças, só para citar um caso, né? Mas eu acho que essas diferenças já, em relação
ao português de Portugal, a matriz, a língua-mãe, vamos dizer assim, já existia no século XIX, né? O Machado de Assis já não escrevia como essa de Queiroz, né? Já usava gíria, já usava expressões cariocas ou brasileiras, especificamente cariocas. Quer dizer, o modernismo no Brasil, quer dizer, a partir da Semana de Arte Moderna, né, os romances e poemas, o teatro publicado pelos autores modernistas romperam, vamos dizer, com essa forma mais cristalizada da língua, né, da língua portuguesa. Né? O Macunaíma, por exemplo, é um romance que usa muitas expressões indígenas e africanas, e são milhares e milhares, né, que muitas vezes nem os brasileiros entendem. Um exemplo radical disso é um conto do Guimarães Rosa chamado Meu Tio, o Iauareté, que é um conto narrado por um caboclo indígena, mas também talvez mestiço, em que ele, no fim, se transforma. Ele está bebendo, ele bebe cachaça e vai se metamorfoseando numa onça. Ele é apaixonado por uma onça, Maria Maria, e a fala dele é uma fala que se aproxima, vamos dizer, de uma linguagem que transcende um pouco, transcende bastante a língua portuguesa, vamos dizer, padrão, ou clássica. Agora eu tenho que te interromper, porque eu tenho que te fazer um pouquinho de inveja. Eu já realizei, durante 2 temporadas, o Meu Tio Iauareté com Paulo Altran e depois com Cacá Carvalho. Maravilha. Pronto, pode continuar. Maravilha, é um conto extraordinário, porque ele fala... Eu vi o Paulo Altran se transformando em onça. Eu vi. Que privilégio, né, Afonso? Que era um grande ator também. Quer dizer, esse conto, eu acho que ele é uma espécie, ele é o limite, um limite possível do que se pode fazer com a nossa língua, usando, vamos dizer, uma herança, um vocabulário, vamos dizer, não só tupi-guarani, mas de vários outros troncos linguísticos, né, misturado ao africano, à herança africana. E é por isso que é um conto complexo, né, extraordinário, e às vezes com uma expressão clássica da língua portuguesa. Isso que como sempre, o Guimarães Rosa usa também o mais arcaico da língua portuguesa. E essa, vamos dizer, eu diria, essa linguagem mestiça, vamos dizer, para usar um termo, uma expressão que define também a nossa formação, ela vamos dizer, ela é transgressora de algum modo, né? Então, e às vezes, quando eu leio mesmo romances da Teolinda, às vezes é um convite ao dicionário, porque você não entende tudo, né? Se eu leio a Teolinda, se eu leio Miguel Torga, se eu leio autores clássicos de Portugal, quer dizer, ou autores moçambicanos, ou angolanos, ou da Madeira, enfim, eu vou ao dicionário. Tenho que ir ao dicionário porque eu não entendo tudo aquilo. Não, e hoje a gente precisa até dizer isso para as pessoas, desse prazer de ir ao dicionário, né? Eu vou ao dicionário físico mesmo, eu ainda sou da velha guarda, eu ainda tenho o Caldas Aulete, o Aurélio, o Weiss, enfim, os dicionários da nossa vida, enfim, da nossa geração, enfim. Então, eu acho que essas diferenças,
elas não são um problema, ao contrário, elas enriquecem a nossa língua, porque são diferenças, como eu disse, e a Teolinda também ressaltou, entre países, mas entre regiões também, né? E certamente a linguagem do Ronaldo ela tem a ver também com a sua especificidade, com a sua experiência e com, vamos dizer, a fala do Nordeste transformada no estilo dele, pelo estilo dele, né? Enfim, pela sua linguagem própria, né? Então, essa coisa de padronizar é uma coisa assim bacharelesca, né? É uma coisa que está muito, muito aquém da literatura, né? Quer dizer, a uniformização é a morte da língua, né? Nós, enfim, na verdade, escrevemos contra a uniformização, contra a padronização, né? Contra, vamos dizer, os estereótipos e essa, vamos dizer, e essa maneira muito bem comportada enfim, de falar de escrever no português que, enfim, que todos entendam, né? Então, é preciso às vezes traduzir uma linguagem, nem que seja uma tradução mental, né? Uma linguagem que nos assombra, né? E a linguagem, o estilo de cada escritor e de cada escritora nos assombra, quer dizer, nos surpreende, né? E essa é a grande riqueza das línguas portuguesas, né? Das línguas portuguesas. Maravilhoso. Querido Ronaldo, eu estou me divertindo aqui porque eu fico ouvindo e como eu conheço os dois bem, menos a Teolinda, mas pelos seus romances, sim. Como são diferentes, né? O Milton é arquiteto. Ele diz que não é, mas é. O Ronaldo, médico. Teolinda é uma professora que conseguiu passar dessa etapa acadêmica e ir fortemente para o romance. Legal, né? Como é que essas experiências são positivas, né? Queria passar a palavra para o Ronaldo. Bem, depois eu digo, mas eu não passei de professora a escritora, fui escritora muito antes. Mas desculpa, agora é o Ronaldo. Olá, uma alegria imensa estar com você, Afonso, porque eu já estive outras vezes, com a Teolinda, que eu conheço como escritora, não conhecia pessoalmente, e Milton, meu amigo, a quem eu tanto devo e a quem eu tanto admiro. Nós escrevemos, sem dúvida, num belo idioma, de ricas sonoridades, um idioma que ainda não resolveu o seu grande dilema entre a oralidade e a escrita. Não resolvemos, e nisso nós realizamos aquilo que é extraordinário, que é fazer isso que você acabou de citar, Afonso, é que um livro se transforme numa peça de teatro. Então, você tem Guimarães Rosa, interpretado por autor, e ganhando vida na fala, na oralidade. E você tem Macunaíma, transformado numa peça muito famosa, do Antunes Filho, e ganhando totalmente o campo da oralidade. E esse talvez seja o viés mais encantador, que vem desde Torga, passa por Guimarães, passa por Mário de Andrade e vai, que é esse trânsito entre o nosso falar, entre a nossa expressividade oral, a nossa musicalidade falada e a nossa escrita. Nós somos, hoje, quase 280 milhões de pessoas de língua portuguesa. Isso já é um número muito grande, já nos daria muito gosto, muito prazer, se nós chegássemos a esses leitores, que não são todos leitores, mas muitos são, mesmo que muitos sejam analfabetos funcionais, muitos, um número muito alto, não passem da leitura da Bíblia,
o que já é uma grande leitura, mas já somos um número muito grande de possíveis leitores. Bom, então, isso, no entanto, não nos tira do lugar de uma língua periférica. Nós somos uma cultura periférica. Se nós considerarmos as hegemonias de línguas, os idiomas que dominaram, conquistaram o mundo, como foi, por exemplo, o grego, como foi o latim, como atualmente é o inglês, nós estaríamos, como foi o francês, como em parte ainda é o espanhol, nós somos uma língua, periférica, mas a gente pode aspirar a ser lido na nossa língua pelos que leem a nossa língua, pelos que escrevem em português e pelos que leem em português. Eu queria, nesse momento, citar um exemplo disso, que é um exemplo, numa conferência da Nadine Gordimer, uma vez, ela falou que um escritor de língua árabe chamado Naguib Mahfouz, famosíssimo no mundo árabe, ela lamentou que ele não fosse um escritor importante na literatura mundial, como era outros escritores. Ela cita quem? Deixa eu ver. Ela cita Humberto Eco, cita outros escritores e lamenta. Said, ao escrever sobre isso, o Eduardo Said, ele puxou a orelha dela e disse que Naguib Mahfouz não era de modo algum um escritor que não fosse universal, não era de modo algum um escritor que não fosse muito lido. Então, ele era um escritor universal dentro do universo da literatura árabe. Ele era um escritor muito lido e muito importante, revolucionário até, dentro do universo da literatura árabe. E aí, então, ela tomou consciência de que o que se toma sempre como referência para se considerar um clássico, um cânone clássico na literatura mundial, é estar dentro daquilo que é a literatura feita por Europa e Norte-América. Quer dizer, a literatura clássica não é apenas a norte-americana e a europeia. A literatura clássica também somos nós. Então, a gente tem que buscar a leitura dentro desse nosso universo, assim como existe um universo árabe, existe um universo da literatura chinesa, existe um universo da literatura japonesa, o universo... Então, existem vários universos literários. Eu adoraria ser um escritor lido no Brasil. Eu adoraria ser um escritor lido em língua portuguesa. Adoraria. Mas existem, só para finalizar, existem barreiras impostas dentro, por exemplo, do próprio Brasil. Primeiro, você tem que vencer o seu locus, que é o da região. Depois, você tem que vencer uma distância, um embargo, que é você não ser do Sudeste, você não ser daquele universo situado em Rio de Janeiro, São Paulo e um pouco Minas Gerais. E depois, então, você ser periférico ao restante do mundo. Então, nós já temos 3 barreiras, 3 embargos. 3 embargos. O que isso, às vezes, causa, e eu vou dar um exemplo até cômico, é que, por exemplo, quando Lavoisier descobriu a sua famosa lei, 16 anos antes, na Rússia, ela já havia sido descoberta. Já havia sido descoberta por um químico, está entendendo? Da mesma maneira que quando os Estados Unidos e a Alemanha começaram a fazer a fusão do núcleo do átomo, os russos já faziam. Só que isso é limitado por conta justamente desse domínio, desse poder, que é um poder econômico, que é o poder sobre a língua, sobre o que se produz na literatura para o mundo. Isso é uma coisa muito séria. Vamos dar um exemplo. Citando Peter Book, ele lamenta muitíssimo que os enunciados da sociologia de Gilberto Freire, que é embargado dentro da própria USP até hoje,
Os Enunciados de Gilberto Freire, que foram tão avançados, foram anos e anos mais avançados do que depois se fez no resto do mundo, eles só vieram a ser conhecidos muito depois, porque havia o embargo da língua. Existia o embargo do mundo em que Gilberto circulava e escrevia. Bom, então, assim, depois das contribuições de Milton e de Teolinda, eu quis trazer um pouco para o campo da política, essa questão da nossa criação, do nosso espaço de criador dentro do idioma português. Teolinda, eu falei alguma coisa errada, né? Não, não é errado. É que eu escrevi desde sempre, que me lembro. E sempre quis ser escritora, mas achei que podia morrer de fome se fosse só escritora e que tinha que ter uma profissão, até para ser livre como escritora. Porque, de facto, se eu não depender da escrita para comer, tiver um salário, e agora que estou reformada tenho todo o tempo para mim, eu sou muito mais livre do que se dependesse da escrita. E não estou arrependida. Claro que perdi muito tempo, podia ter escrito muito mais, mas também foi um tempo ganho, adorei ser professora, sempre na universidade, e foi uma experiência muito enriquecedora, e acho que passar pelo mundo do trabalho é muito bom. Percebemos que não vivemos numa redoma, que somos pessoas iguais a qualquer uma, e também foi bom. Mas, quer dizer, eu não comecei a publicar com 41 anos, comecei com 14, e entre os 14 e os 41 escrevi para a gaveta, fundamentalmente, porque achei eu própria, quando os meus pais satisfizeram esse sonho dos 11, 12, 13 anos e fizeram um livro, a edição de autor, eu quando vi o livro achei horrível, fiquei apavorada, disse, mas isto não é coisa nenhuma, eu ainda não encontrei a minha voz, isto não devia ter saído nunca. Foi uma crítica muito feroz de mim mesma. E depois aprendi muito e vivi muito e comecei realmente a publicar regularmente depois de uma outra vida, aos 41. Mas, de facto, eu quando escrevo faço tábua rasa de tudo quanto sei de teoria literária, porque não interessa nada para saber escrever. O escritor nasce escritor, como nasce cantor ou ator ou outra coisa qualquer. Portanto, e também não acredito na escrita criativa, quer dizer, alguma coisa pode ser treinada, mas ou está lá o bichinho dentro, se nasceu com ele, ou não. Mas isto são coisas marginais. Eu estou muitíssimo de acordo com o que foi dito até agora, concordo absolutamente com o Milton e com o Ronaldo, eles disseram coisas muito importantes, que de facto há muitas variantes, não há hierarquias, estamos todos ao mesmo nível, e Portugal, lá por ter sido mais antigo e Lisboa ter 30 séculos de história e Portugal começar no século XII, isso não é credencial nenhuma. As outras línguas muito mais recentes têm tanta força como a nossa. E eu estou de acordo também com o Ronaldo que nós somos um universo muito grande de falantes e escritores de língua portuguesa, e que isso não é necessariamente ser periférico. Nós vemos o Orhan Pamuk, que de repente se tornou um escritor muito lido no mundo inteiro. Vemos que Clarice, vocês não apreciaram muito, eu sei, eu vivi também no Brasil e enfim, tenho muitos contactos, sei que no Brasil a biografia do Ben Mozart não foi muito apreciada, a biografia de Clarice, mas a verdade é que a partir daí ela se tornou conhecida no mundo todo.
e talvez seja um pouco culpa nossa se não nos afirmamos mais. Se estamos sempre à espera que sejam os estrangeiros a ter atenção sobre nós e a vir chamar a atenção, olha, estes existem. Acho que, como vocês disseram, nós somos muitos e podemos ter muita força se nos organizarmos e se nos ajudarmos uns aos outros e fizermos essas redes de partilha e se ajudarmos a circular os livros em português, porque de facto é uma mais-valia. Eu, quando leio os livros escritos por brasileiros ou africanos, a língua transfigura-se. E como vocês disseram, é uma língua tão rica que não resolveu, e ainda bem, a diferença entre a escrita e a oralidade. Por exemplo, António Torres, que é um autor que eu admiro muito, também usa muita oralidade. E eu acho que isso que é uma mais-valia também, porque ler em voz alta, ouvir ler, as histórias contadas, tudo isso faz parte da literatura, antes sequer dela ser escrita, não é? Portanto, isso é muito importante e não acho que seja um problema e acho bem que nunca se resolva, porque isso está sempre em ebulição e isso dá-nos uma força muito grande. Acredito que nós podemos ter um peso muito maior. Hoje em dia as coisas, o mundo está a mudar, já não é aquele polo, tudo que é americano é que enche as livrarias, porque os Estados Unidos são o umbigo do universo, vão deixar de ser. Muita coisa vai mudar. E eu acho que é também uma janela de oportunidade para os outros países que têm tido um papel mais periférico começarem a ter um papel mais central. Penso isso. Até porque, como disse o Ronaldo, nós não estamos aqui para ser escritores politicamente corretos. Nós temos uma componente contra o estereótipo, contra o pensamento único, etc. Portanto, nós reinventamos as coisas, nós não queremos o status quo. Isso é o cotidiano bem pensante, nós queremos um mundo muito diferente. E essa dimensão política e essa maneira de estar que é contra, que é subversiva, faz parte de qualquer escritor, não só a nível linguístico, mas a nível mental. Eu acho que isso é que é a verdadeira liberdade. A literatura, como qualquer arte, tem de ser o reino da liberdade. E eu fiquei chocada, recentemente vi uma entrevista numa televisão portuguesa com um escritor americano que ele dizia, eu não posso dizer isto porque senão o meu editor ou senão o livro não se vende. Eles estão a fazer uma autocensura àquilo que escrevem, que eu acho absolutamente inadmissível. E estão a ser cada vez mais formatados. A literatura americana contemporânea está a ser cada vez mais formatada dentro de um pensamento único, ou pelo menos muito, muito limitado, e dentro daquelas coisas de escrita criativa que querem que se escreva segundo determinadas fórmulas. E acho que a riqueza é ser como nós somos, que somos impulsivos, não queremos fórmulas, recusamos ser formatados, somos muito imaginativos, muito criativos e estamos aí. Nossa, eu ia fazer um monte de pergunta, mas a Teolinda colocou questões tão importantes que eu quero passar a palavra para o Milton. Não é, Milton? A questão inclusive dos desafios que a língua portuguesa impõe a si próprio, entre os países de língua portuguesa também, né? Sim, eu acho que vamos dizer, quando há um domínio econômico, imperial, há também um domínio linguístico e cultural. Isso faz parte, vamos dizer, da política dos impérios, não é mesmo?
O que o Ronaldo falou, citando o Edward Said, é importante. Ele, o Said, Edward Said, que escreveu um livro fundamental que se chama Cultura e Imperialismo, que é uma reflexão sobre o domínio cultural, né, do Ocidente, de modo geral, e dos Estados Unidos, em particular, nos últimos, desde depois da Segunda Guerra, né, que faz com que o cânone literário e artístico seja um cânone ocidental, sobretudo escrito em língua inglesa. E nesse livro, que é extraordinário, ele fala, ele cita autores africanos de língua, não apenas de língua árabe, autores do Oriente Médio, autores da Ásia e da América Latina, que poderiam ou deveriam fazer parte desse, vamos dizer, desse sistema canônico, vamos dizer assim, mas que foram excluídos. Foram excluídos porque são autores e autoras que não têm voz, que não conseguiram uma projeção, vamos dizer, os mesmos autores e autoras de língua inglesa. E, no entanto, a poesia e a prosa desses outros países são extraordinários, né? São extraordinários. Eu me lembro que, quando eu li esse livro, eu fiquei marcando os autores que eu não conhecia, e eram muitos. Muitos. Um deles eu até indiquei para uma editora, foi publicado aqui, que é o Tayeb Saleh, um autor sudanês, que escreveu um livro chamado, em árabe, Tempo de Migrar para o Norte, que a editora Planeta publicou, e depois um clube de leitura do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, a TAG, também republicou, que é um romance extraordinário. Extraordinário, um romance curto de 180 a 200 páginas, que faz, vamos dizer, o percurso inverso ao personagem do Conrad no Coração das Trevas. E esse romance, que enfim, não teve uma projeção, claro, porque se tornou um dos maiores clássicos da África, da literatura africana, mas ele ficou, vamos dizer assim, oculto durante muito tempo. Como tantos outros romances da África, ou do Oriente Médio, ou da Ásia, da América Latina. Quer dizer, nós aqui tivemos, a partir dos anos 50 e, sobretudo, dos anos 60, o que se chamou de boom da literatura latino-americana, com a emergência de autores como e autoras como Gabriela Mistral, Jorge Luiz Borges, Juan Carlos Onetti, Júlio Cortázar, sem falar dos mais conhecidos, como Garcia Marques e o Mário Vargas Llosa, enfim, do Rulfo, Juan Rulfo. Foi, de certo modo, vamos dizer, um reconhecimento de uma literatura que também estava oculta, que também estava, vamos dizer, escondida, uma espécie de limbo, né? Só que, nesse boom, o Brasil foi excluído da América Latina por causa da língua portuguesa, da falta de uma política cultural dos nossos governos em relação à sua cultura, à sua língua, à sua literatura, né? E foi triste ver que esses autores e críticos, quando citavam o boom da América Latina, eles nem sequer faziam alusão ao Brasil. E, no entanto, nós tínhamos autores e autoras que, em muitos aspectos, se não estavam, vamos dizer, no mesmo plano dos grandes autores latino-americanos, alguns estavam além deles. É o caso da Clarice Lispector e do Guimarães Rosa. Quem, na América Latina, desse boom, é comparável a esses dois autores? Borges,
certamente, o Cortázar, o Rulfo, que conhecia a literatura brasileira Sábato. profundamente, que lia Graciliano Ramos, lia Guimarães Rosa, conheceu Guimarães Rosa, né? Então, vamos dizer, a nossa língua, ela tem esse aspecto que o Ronaldo falou, quer dizer, de marginalidade, porque ela não é uma língua central, ela é muito periférica. Quer dizer, não é como o francês, por exemplo, ou o alemão, né? ou mesmo o italiano, que são línguas que circulam, né? Então, o que me surpreendeu, Afonso, quando saiu Dois Irmãos, foi a quantidade de traduções. Eu não esperava ser traduzido para o chinês, para o dinamarquês, eu não esperava, porque nós, autores brasileiros, nós não esperamos isso. Nós achamos que nosso livro vai, enfim, vai continuar apenas existindo, se continuar, na nossa língua. E é importante ser traduzido, eu acho. É importante ser lido em outras tantas línguas, porque a literatura ela permite esse conhecimento do outro, exatamente isso que a literatura permite, né? Outras culturas, outra paisagem cultural, enfim, outra linguagem, né? Quer dizer, então, para mim foi surpreendente. Eu não sei, vamos dizer, quando me perguntavam na Europa ou nos Estados Unidos ou no Líbano, né, qual era a particularidade da literatura brasileira, eu dizia, olha, há várias literaturas brasileiras. Vocês precisam traduzir os livros que estão aí. Eu indicava livros, como até hoje eu indico, porque é um absurdo esse continente continuar ilhado do ponto de vista literário. É um continente ilha do ponto de vista linguístico, né? Agora, evidentemente que falta uma política cultural, né? Falta um instituto. Portugal tem o Instituto Camões, que faz um trabalho maravilhoso, eu acho. Como a Espanha tem o Instituto Cervantes, né? Quer dizer, nós não temos nada no exterior que promova, divulgue, estimule a literatura brasileira. E hoje, com esses acelerados no poder, com essa vergonha no poder, né, a nossa, vamos dizer, a nossa cultura no exterior, ela praticamente não existe. Não há um estímulo, ao contrário, né? Então, para nós, é um tempo de fato sombrio, né? Porque o pouco que foi feito nos governos anteriores foi desmontado e foi anulado, né? Então, acho muito pertinente vamos dizer, essa crítica, vamos dizer, a uma certa literatura canônica, mesmo porque agora que nós estamos traduzindo literaturas da China, o Brasil, estou falando do Brasil, que já há bons tradutores do hebraico, do árabe, tradutores chineses, tradutores da literatura japonesa, né? Agora mesmo saíram 2 livros de 2 escritoras importantes, uma do Omã, outra do Líbano, o livro da Roda Barakat, né? Correio Noturno, e o outro é Damas da Lua, que são 2 romances belíssimos, né? Quer dizer, nós temos essa abertura, né? Felizmente, nós já temos um corpus de tradutores e tradutoras excelente.
excelente. Milton. Mas quando você pensa nos Estados Unidos, em relação à Europa, apenas 5% dos livros editados nos Estados Unidos são traduções. 3%, Milton. 3%. 3%? Me falaram 5%, mas, bom, se for 3% é mais grave ainda. 3%, eu me atualizei hoje. Então, é gravíssimo isso, porque é um país, é um império, né, voltado para si mesmo. Na Alemanha, isso vai a 30%, 40%, 50%, há muitas traduções. Muitas traduções. Quer dizer, eles têm uma janela aberta para o mundo, né? E eu acho bom que no Brasil também haja muitas traduções. Agora, se a gente considerar esses livros que o Eduardo Said cita no Cultura e Imperialismo e relacioná-los do ponto de vista do valor estético, simbólico, social, histórico, político, com essa avalanche de livros norte-americanos que chegam aqui, eles são muito superiores. E, no entanto, essa propaganda, essa publicidade, né, do Império, né, que vem do Império, que as coisas já vêm prontas, são livros escritos para serem filmados. São romances adaptados já, não são nem romances, são textos adaptados já para um filme, um seriado. Uma visualidade, né? Uma coisa visual. Para o comércio, Afonso. Para o comércio, quer dizer, para render, negócios, é business, não é literatura. E, no entanto, nós absorvemos isso, vamos dizer, bovinamente. Bovinamente é bom. Já que está na moda a palavra gado. Já que o rebanho está na moda, né? O gado está na moda. Ronaldo, eu vou mandar a bola mais pesada para você. Pegando o raciocínio da Teolinda, do Milton, e te fazendo a seguinte provocação. Existe entre os países de língua portuguesa e os escritores, e os falantes, e os editores, uma certa beligerância que contribui para tudo isso aí que o Milton... Peraí, a gente não sabe para que lado fala quando leva a pessoa. O Milton está aqui. Milton está aqui. Para o Milton, que o Milton colocou, existe ali também, por exemplo, quando ele falou da questão da língua espanhola e desse boom que aconteceu no final da década de 60 para 70 dos grandes escritores latino-americanos, no Brasil até hoje se discute as diferenças entre as línguas portuguesas entre os países, fazendo uma outra provocação, já também endereçando a Teolinda, por que os autores brasileiros não são lidos em Portugal? Primeiro, Ronaldo. Querido, eu vou falar. Milton, você não citou Chinua Achebe, que faltou aí ser citado. Bom, na época... Ronaldo, só desculpe, qual é o nome do autor? Sabe por quê? Todos os autores que você citarem, nós vamos colocar aqui no YouTube, listado, nome e autor, para quem quiser comprar, está disponível. Outro recurso do digital. Então, na época do boom da literatura americana, da literatura sul-americana, eu vivi isso de maneira muito intensa. Eu havia acabado de chegar no Recife, cheguei em 69, no pós-AI-5, era um período terrível, terrível, e ler era uma forma de resistência. Nós líamos. Os autores latino-americanos eram vendidos em sebos de rua, lá no cinema, no cinema São Luís, na calçada de São Luís, nas calçadas eram vendidos, eu ia e comprava, e eu ainda tenho todos esses livros, todos. A biblioteca... Só um pouquinho, em espanhol também, né? Em espanhol, mas em português traduzidos. Algumas traduções de Borges feitas, por exemplo, por Hermílio Borba Filho, está entendendo? Então, era incrível a penetração dessa literatura. E eu me
dolorosamente me perguntava por que nós não estávamos aí. Nós não estávamos aí. Porque faltava justamente isso, Milton, que você colocou. Faltava uma política do livro, uma política estimulando a escrita, uma política estimulando a tradução. Nos 8 anos do governo Lula, já começamos a dar nomes, vamos dar nomes. Nos 8 anos do governo Lula e nos 4 primeiros anos do governo de Dilma Rousseff, nós fomos conhecidos no mundo como o país com a melhor política de tradução. Nós tínhamos, está entendendo, por direito, está entendendo, esse totem, esse troféu de a melhor política de tradução. Todo mundo estava querendo traduzir a literatura brasileira, porque era pago para traduzir. Havia ajuda para a edição. Eu, durante uns anos, estava na lista dos autores brasileiros mais traduzidos em todos os idiomas que você possa imaginar. Está entendendo? Em tudo que você possa imaginar. Porque havia. Eu fui convidado para a Rússia, para a Dinamarca, para a Suécia, para a China, para a China, para Hong Kong, para tudo da China. Você pode imaginar, eu fui convidado para ir falar e era convidado. Não ia, muitas vezes, porque não gosto de viajar. Então, havia uma política nesse sentido. Lamentavelmente, quando houve esse boom da literatura latino-americana, em que o México apareceu, a Argentina apareceu, os países todos apareceram, tá entendendo? Os países... Miguel Ángel Astúrias, por exemplo, ganhou Nobel, tá entendendo? Então, os países da América Central apareceram, o Brasil ficou de fora. E não é porque a gente não produzisse uma boa literatura, nós produzimos a melhor literatura. Quando é que nós vamos ter na América Latina um romance como O Grande Sertão Veredas? Mesmo Macunaíma, como são revolucionários alguns livros da literatura norte-americana, você está entendendo? Mas nós ficamos de fora disso. Nós fomos discriminados. Nós fomos marginalizados. O Said, para mim, é uma espécie de guru, porque eu entendo o Brasil e entendo todo esse processo de aniquilamento de nações a partir da leitura que Said faz do orientalismo, da anulação do Oriente, esse Oriente vasto que não é único, assim como o português não é único, está entendendo? Esse aniquilamento, essa negação que é feita, essa destruição, como um projeto das nações poderosas. E o melhor meio de fazer isso é através da cultura. Cria-se um estereótipo, romancistas da Europa se colocam a serviço da construção desse estereótipo, dessa criação de um imaginário de Oriente que não tem nada a ver com o Oriente, assim como também se fez com a América Latina, assim como se fez com o Brasil quando se tenta destruir o Brasil. Então, nossos 12 últimos anos de política em defesa do livro, em defesa da tradução, botando nossos autores para viajar, para falar, olha, nós temos literatura, nós temos uma alta literatura. E nós temos uma literatura viva. Porque eu concordo com o Chico numa coisa, viu, Milton? Nisso eu vou discordar com você. Eu concordo com o Chico numa coisa. Se nós ficarmos citando apenas Machado, nós nem vamos validar os autores vivos atuais. Machado já está lá, é canônico, certo? Vamos continuar lendo Machado, mas nós precisamos mostrar quanta gente boa está escrevendo nesse país. É muita gente. É muita gente. É muita gente escrevendo bem. E é lamentável. Quando eu digo, que felicidade se nós ainda conseguirmos chegar a esses 280 milhões. Mas nós temos o direito, entendeu, de romper, de peitar com essa hegemonia europeia norte-americana. Porque nós estamos numa fase muito mais criativa, muito mais nova, muito mais revolucionária. Quando eu também fui escritor residente, como você foi, Milton, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, eu era amigo mesmo de um jovem escritor que escreveu um dos grandes... Eu não vou citar o nome, nem vou dizer o título do livro, vou apenas contar a história. Ele tinha escrito um dos grandes best-sellers, aqueles best-sellers que são todos montados.
E aí o editor manda que ele venha para Pernambuco, para uma cidade chamada Triunfo, e lá ele monte também a estrutura de novo romance e escreve. Leva para o editor diz, não está bem nessa cidade, nesse ambiente. Você volte, vá para Honduras. Ele vai para Honduras, reescreva a partir de um novo formato, de um novo estilo. Nós não escrevemos assim. Talvez a única coisa parecida com isso tenha sido aquelas viagens que os escritores foram mandados para vários lugares do mundo para escrever romance. Talvez a única. Talvez o único exemplo. Bom, mas então, agora, respondendo à sua pergunta. Olha, as idiosincrasias, as questões, elas sempre vão existir. Elas existem aqui dentro do Brasil. Da mesma maneira que existe o orientalismo, falsamente criado pela Europa, está entendendo? Também existe o sertanismo, ou o nordestinismo, está entendendo? Que é uma visão do Sudeste, uma visão que interessa ao Sudeste sobre o Nordeste. Você está compreendendo? Por exemplo, quando quiseram escrever um livro sobre os sertões, mandaram quem? Mandaram Euclides da Cunha. O que é que Euclides da Cunha tinha a ver com o sertão? Ele escreve, talvez, o livro mais falsificado, que é capaz de sobreviver como um monumento de linguagem, mas, entendeu? É o livro mais contra o Nordeste, mais contra o que é ser nordestino, mais contra o que é sertanejo. Um livro, tá entendendo? Um livro, para mim, que criou o maior mal da história desse país, na construção, na falsificação de um imaginário do que seja sertão. Então, as idiosincrasias entre os vários escreveres e falares do português podem nos ajudar, a nos tornar mais dinâmicos, mais ativos e lutar mais e mais em frente nessa luta por escrever e por garantir um lugar para a nossa literatura. Desculpa, eu me empolguei muito. Não, tá ótimo. Só que nosso tempo... Saíde, viu, Milton? Muito apaixonado por Saíde. Muito mesmo. Nosso tempo está indo embora, então eu gostaria de pedir que cada um de vocês fizesse um encerramento, começando, é claro, por Teolinda. Eu não posso estar mais de acordo com o que disse o Milton e o que disse o Ronaldo. Acho que, de facto, nós temos que lutar contra as barreiras. Eu não percebo, por exemplo, porque é que o que é publicado no Rio Grande do Sul não é lido em todo o Brasil. Assis Brasil, ou Valesca de Assis, outros escritores que são conhecidos aqui em Portugal são, se calhar, menos conhecidos em alguns lugares do Brasil. E também o que vocês disseram em relação a ser periférico, nós nunca tivemos uma política do livro tão forte como vocês tiveram aqui há uns anos. Foi fortíssima e foi fantástico que isso tivesse acontecido. Nós temos sido um país sempre periférico, mas eu acho que isso não é uma fatalidade nem geográfica, nem histórica, nem económica. Tem sido... Eu vivi até aos 34 anos debaixo de uma ditadura e depois da ditadura nunca estive feliz com governo nenhum. Sobretudo neste ponto da cultura. Os governos estão insuficientemente interessados na cultura e não lhe dão o valor que ela tem, não estão abertos àquilo que a cultura, do poder imenso que a cultura pode ter. E eu refiro-me a que Portugal seja um país periférico ou o Brasil um país periférico, porque a América de língua espanhola não é considerada periférica. Então, porquê o Brasil, que é o maior país da América do Sul? Porquê? Não há razão nenhuma, as razões são
políticas, e acho que é o nosso papel lutar contra isso. E, de facto, acho que esta conversa foi extremamente interessante e convergimos todos em pontos muito importantes, e acho que cada um de nós está disposto a fazer o seu melhor e a lutar para trabalharmos em rede e fazermos aquilo que os governos não fazem. Muito obrigado, Teolinda. Milton? Foi uma grande satisfação conversar com vocês. Eu acho que esse diálogo é importantíssimo. Eu acho que só mesmo o diálogo pode, enfim, o diálogo é sempre uma possibilidade para a gente enriquecer o debate, né? E propor coisas, né? Nós não podemos contar com nenhum tipo de estímulo governamental. Isso já faz, acho que 3 ou 4 anos, ainda vai durar mais um pouco. E espero que acabe aí. Que o tempo sombrio acabe daqui a um ano e meio. Mas é importantíssimo o diálogo entre as nossas literaturas. Seria muito mais pobre a literatura brasileira não fosse a contribuição fundamental da literatura da África e de Portugal. Acho que os portugueses podem dizer o mesmo no século, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, né, com o surgimento de grandes obras da nossa literatura. Eu fiquei emocionado uma vez quando eu li, eu adoro a poesia da Sofia de Mello, Rainer, e o encontro que ela teve, salvo engano, nos anos 50, em Sevilha, enfim, na Andaluzia, com João Cabral de Melo Neto, e como ela fala que desse encontro resultou um novo estilo na poesia dela. Porque ela leu Uma Faca Só Lâmina, ela leu a poesia concisa, né, seca, né, e muito altamente elaborada do conterrâneo do Ronaldo, do João Cabral, e ela escreveu poemas explicitamente influenciados pelo João Cabral, sendo a Sofia de Mello. Então, esse diálogo, para mim, e ele certamente assimilou coisas da poesia dela, né, que é belíssima. Então, desse diálogo surgem coisas maravilhosas. Por exemplo, os livros da Sofia, os poemas depois desse encontro, vamos dizer, pessoal e literário, e para o João Cabral também, que foi um encontro magnífico com uma grande poeta ou poetisa portuguesa, uma das maiores, aliás, da nossa língua. Eu vejo o diálogo como, enfim, como uma saída possível para esse impasse que não vai durar muito, creio eu. Muito obrigado. Obrigado, Milton. Ronaldo, nos dê a honra de fazer o encerramento. Bom, eu quero dizer que fiquei muito feliz em encontrar com Milton. Milton estava no lançamento do meu primeiro livro, generosamente, em São Paulo, generosamente, andou com meu livro debaixo do braço para Manaus, para outras universidades, o meu primeiro livro. É uma maravilha, o Facas é uma maravilha, é um livro lindo, lindo. É mesmo. Melhores contos que eu li dos últimos, acho que das últimas décadas. É um livro precioso, acho que a Teolinda iria gostar. Bom, então, assim, eu tenho uma gratidão imensa a Milton, uma amizade, um querer muito antigo. Espero, quando ir a Lisboa, ser convidado pela Teolinda para ir tomar um café com ela e conversarmos. Eu sou amistoso, eu sou empolgado, mas isso é uma coisa da minha mistura de raças. E, meu querido Afonso, obrigado. Nós já estivemos juntos em outras vezes. Uma alegria imensa poder falar. Concordo totalmente com Milton que o diálogo
é a nossa grande possibilidade de construção e de resistência. Obrigado, um forte abraço em todos. Muito obrigado a todos. Vocês não fazem ideia do tanto que foi importante essa conversa. Vocês vão ficar sabendo disso num futuro breve. Muito obrigado.